Esperar começar a gravar a aula. Tá demorando. Então, gente, bom dia. Só confirmando quem eu já coloquei presença, tá? Ana Bárbara, Ana Clara, Diana, Gabriel Cabral, Júlia, João Pedro, Júlia Lima, Júlia Costa, Júlia Silveira, Lucas Felipe, Pedro Lucas, Rafael, Rafaela, Rebeca, Renan, Sabrina, Tiago, Vitória, Yasmin e Pedro Vitor. Alguém que esteja presente que eu não coloquei? Acho que foi todo mundo, né? Então tá, gente. Olha só. Vamos abrir o livro na página 332, tá? Lucas, página 332. Então, nós vimos, gente, nesse capítulo, como aconteceram as reformas religiosas, né? Totalmente influenciado pelo capítulo anterior, que foi o Renascimento, né? Aquela valorização do ser humano, né? A pessoa quanto um ser que tem direito à sua opinião, à sua conclusão através de experiência. E aí, algumas pessoas de dentro da própria igreja, né? No outro capítulo, começaram a pensar diferente do que a igreja vinha fazendo desde o período medieval. Renan, página 332. Então, nós falamos das partes religiosas, né? Como tiveram influência, primeiro Lutero na Alemanha, depois Calvino na Suíça e depois o rei Henrique VIII na Inglaterra, que criou a sua própria igreja, né? Então, e vimos quais as medidas que a igreja, né, a igreja católica tomou para conter as pessoas, para que as pessoas não fossem para essas igrejas. Aí nós vamos ter essa página 332. Eu vou colocar aqui que eu preparei uma aulinha com slide para poder facilitar, né? Eu acho que dessa forma que eu faço assim, a aula, eu acho que fica melhor. O que vocês acham? Fica bom? Fica, tia. Gabriel Ribeiro entrando agora. Gabriel Ribeiro. Né? Então, por quê? A gente tem que trabalhar a história. Se eu não colocar imagens para vocês, né, fica complicada a situação. Como é que eu vou só falar? Vai ficar eu acho, tá, gente? É minha opinião. Acho que vai ficar uma coisa muito chata, tanto para mim só falar e vocês só ouvir. Por isso que eu gosto de fazer. Na sala de aula eu já levo assim para vocês, né? Então, nós vamos lá na página 333. Então, vamos lá. Deixa eu encostar aqui por causa do barulho. Todo mundo visualizando a tela? Sim? Sim. Vamos lá, pessoal. Vamos deixar a cama de lado, povo. Então, ainda, né, como eu falei, do capítulo 5. Eu também poderia colocar isso aqui, gente, na tela inteira. Mas aí eu acho que fica mais complicado para quando quiser voltar a vocês. Assim eu acho mais fácil. Tá? Mas dá para vocês visualizarem, né, direitinho a tela. Quando não der, quando não der para vocês visualizarem direito, vocês falam, que aí depois eu vou mudar o jeito da apresentação, colocar maior. Bom, gente, então aqui eu começo, ó, arte barroca e religiosidade. É a continuação do capítulo 5, tá? E aí, eu coloquei aqui, olha o nome dessa pintura, A Coroação da Virgem, do pintor italiano Carracci.
né? Então, pelo nome, Carracci, né, a gente percebe que é um nome italiano. E o que tem a ver esse pintor com esses dois assuntos que nós trabalhamos? Quem lembra de alguma coisa que pode relacionar o que a gente já trabalhou? Pintor italiano. O que lembra isso aqui? Renascimento. O Renascimento. Renascimento, tia? Isso. O Renascimento que aconteceu aonde? Na Itália. Na Itália. Isso, é isso aí que aconteceu na Itália. Então, por isso, nós temos um número grande de artistas italianos. Né? Bom dia, Ellen. Ellen, eu estou no livro, página 332. Bom dia, tia. Tá bom. Então, aqui, essa imagem, né? A gente pode perceber, né? Como nós já fizemos aquela análise da arte, né, no Renascimento, aquela mudança, nós podemos ver cores, nós podemos perceber movimentos, né? A gente não vê uma pintura assim totalmente imóvel, né? A gente percebe que há movimentos dessas duas pessoas, desses dois homens coroando, né? A Virgem Maria, anjos tocando, cantando, né? Então, nós podemos perceber todos os detalhes que compõem essa obra. Então, a gente percebe que as pessoas estão nuas, alguns vestidos, mas alguns envoltos de um manto. Então, todas esses itens que eu coloquei são aquelas características da pintura a partir do Renascimento, né? Então, aqui, para a gente ter uma introdução, né, que as outras imagens que eu vou colocar para vocês são mesmo mais imagens, só para a gente ter a noção dessa arte barroca. Vocês já tiveram esse conteúdo em artes? Eu esqueci de perguntar a Carmen, que vocês já... então ela já trabalhou, né? Então, só para ter uma ideia, né? Então, vamos ver aí. Para a gente começar, vou pedir aí, Renan, você pode ler para mim aqui o primeiro item do meu slide? Tá. Surgiu em meados do século XVII no Ocidente. Primeiro, foi desenvolvida na Itália e logo se espalhou por outros países da Europa. Olha só, né? Tudo a ver com o Renascimento que nós falamos anteriormente, né? Então, surgiu aqui no século XVII, no Ocidente. No Ocidente, por quê? É a parte europeia, especificamente na Itália. Depois nós vimos que foi se estendendo aos outros países, a Inglaterra, a França, a Alemanha, né? Então, foi se expandindo para outros países europeus. Então, a gente tem esse início na Europa, especificamente na Itália, né? E aí, prosseguindo. Bom, até aqui, essa leitura que Renan fez, não tem nada, assim, vamos dizer, anormal, né? Tudo que ele leu aqui, nós já havíamos falado. Vamos ver aqui para a leitura do próximo. Vamos ver aqui. Rafaela, lê para mim o segundo parágrafo que eu coloquei aqui. Tá bom, tia. Ó. Tinha como principal característica temas religiosos. Além disso, foi Pode responsável por revolucionar os pensamentos sobre arte naquela época. Pode prosseguir. No Brasil, a arte barroca surgiu Não, quando aqui. os colonizadores... Peraí, Rafaela, aqui parece que ficou meio travado, a gente não ouviu. Faz o seguinte de novo, por favor. Começa de novo, só esse parágrafo aqui. Tinha como principal característica temas religiosos. Além disso, foi responsável por revolucionar os pensamentos sobre arte naquela época. Isso, dá uma paradinha. Então, ó, temas religiosos, né? Essa tela aqui, a gente percebe que está falando de quem?
da Virgem Maria, mãe de Jesus. Então, mesmo que seja um período moderno, mas as características religiosas lá do período medieval ainda persistem em várias pinturas. Então, nós vamos ter isso, temas religiosos com mudanças. Vamos ver aqui. Olha, eu estou fazendo comentário, quem não entender pode falar. Diana, pode ler para mim esse outro parágrafo? No Brasil, aqui, na minha tela. Diana, cadê você? Chamou, tia? Sim, lê para mim aqui, essa parte aqui. No Brasil. Ai, tia, não quero ler, não. Ah, meu Deus do céu! Jesus amado, o que é isso? Vai lá, Pedro Lucas. Desculpa, demorou um pouquinho para ligar o microfone. No Brasil, a arte barroca surgiu quando os colonizadores portugueses e espanhóis chegaram aos países. Isso, vamos parar um pouquinho. Então, no Brasil, essa arte vai chegar aqui quando os portugueses e os espanhóis chegaram. Então, Portugal e Espanha, países europeus, né? E aí, esses países, já com o acontecimento do Renascimento, quando esses vêm para a América, né? Começar vamos dizer, a conhecer a América, a tomar posse dessas terras, eles trazem com eles essas características. Quando começa a colonização, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas que vêm, que vão ficando no Brasil para colonizar, elas, por exemplo, as igrejas já começam a ser construídas nesse estilo barroco, que é esse estilo que veio da Europa. E o que é o estilo barroco? É um estilo mais, vamos dizer assim, um pouco mais real, com detalhes de cabelos, do físico em si, né? Então, seria os colonizadores que trazem essa característica para cá. Se eles não viessem para cá, talvez, né, eu não posso nem dizer como tinha sido, porque houve a chegada dos portugueses aqui no Brasil, indígenas já estavam aqui, e depois os europeus trazem os negros para cá também. Então, quer dizer, na realidade, nós temos uma união, né, de 3 povos nessa região. Então, nós temos aí essa união, quer dizer, então, na verdade, nós temos, vamos colocar assim, traços, né, de influências também africanas, muito poucas, mas também a gente tem isso na arte, né? Então, vamos ver. Além disso, oi. Minha mãe perguntou se você já foi lá no Mosteiro de São Bento. Ah, sim, eu vou mostrar dele. Já fui, sim, é lindíssimo. Muito bonito. Vou mostrar uma imagem dele aqui. Vamos ver alguém aí para ler para mim agora? João Pedro, leia aqui o último parágrafo. Além disso, era comum que as obras barrocas retratassem, além de temas religiosos, aspectos da contra-reforma, além do cenário colonial da época. Isso, então, ó, além de temas religiosos, aspectos da contra-reforma. Da contra-reforma, o quê? Maneiras que a igreja começou a agir para que as pessoas não fossem para as outras igrejas protestantes, né? Então, nós temos aí, nada mais essa arte barroca,
nós podemos sintetizar numa pequena explicação. Como? A arte barroca chega aqui na América, trazida pelos portugueses e espanhóis, né? Que são países da Europa, e aí essas informações chegam aqui. Só que quando ela chega aqui, alguns artistas vêm com ela, com essas expedições. E depois, alguns artistas daqui mesmo, pessoas simples, como nós vimos lá no Renascimento, né, que as pessoas não eram famosas, se tornaram famosas depois, com o passar do tempo, com a valorização da arte, né? Leonardo da Vinci era um homem simples, pobre, depois é que vai ganhar fama com as suas obras. Aqui no Brasil, nós vamos ter também duas pessoas que são muito mencionadas quando, às vezes, a gente vai fazer passeio em algum lugar que tem vamos dizer, muitos aspectos artísticos. Por exemplo, Minas, Bahia, que tem muitas igrejas, e essas igrejas são do estilo barroco. Né? É interessante. Quando a gente vai, por exemplo, em Salvador, tem ruas que, às vezes, tem mais de 10 igrejas, numa rua só. Por quê? Foi a chegada da colônia portuguesa, quando começou a formação de cidades, e aí a Igreja Católica, lembra que eu falei dos padres jesuítas? Os padres jesuítas que vêm na expedição para transformar, vamos dizer, quem encontrasse em cristão católico, vem e funda a igreja, cria as igrejas. Por isso que nós temos, em Minas Gerais, muitas igrejas, e temos no Salvador também. Claro que existem outros estados, como a gente tem no Rio de Janeiro, no Nordeste também tem várias. Por quê? Foi a influência desses artistas de lá da Europa que vieram para cá, tá, gente? Então, vamos ver aqui, ó. Agora, aqui, ó, ainda do mesmo autor da primeira obra que eu botei lá no início do capítulo, né, da explicação. Pinturas que se destacaram desses dois artistas. A gente tem aqui Andrea Pozzo, né, e tem Michelangelo Caravaggio. Não, lá era Carasso, né? Desculpa, aqui é Caravaggio. Caravaggio também é um nome de bastante destaque na Europa, todos aqui italiano, né? Aqui, ó, Annibale Carracci. Então, são nomes italianos, mostrando mais uma vez nomes de pessoas renascentistas, pelo período aqui de vida deles, século XVI, século XVII, ainda com muita intensidade essa marca do Renascimento, né? A gente observa aqui a mulher, né, com o cesto de frutas. Olha a natureza sendo incorporada na pintura, né? Isso era uma característica do Renascimento, fazer uma composição das pessoas e a natureza. Aqui, no caso, ela não está, ela está num ambiente talvez fechado, né? Mas a gente tem ela com frutas representando a natureza. Aqui nós não temos muito, temos a natureza aqui com a mão, olha aqui embaixo, um cacho de uva, né? E tocando músicas e cantando, compondo, vamos dizer, tem um violino aqui, esse homem da direita está lendo. Então, vocês percebem que são uma mudança do período medieval para o Renascimento. Então, essa parte de arte barroca, gente, ela está ligada muito ao momento do Renascimento. A gente percebe o corpo, né, a claridade aqui mostrando. Olha o rosto rosadinho, porque são muito branquinhos, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, gente, pode perguntar. Olha aí, Pedro Lucas, Mosteiro de São Bento. Se nós estivéssemos tendo aula, a gente poderia até fazer, né, uma atividade extra classe, passando por alguns lugares desse de arte barroca, né? Poderíamos juntar história com arte
e fazer para vocês verem a riqueza que são esses trabalhos, gente. Ó, aqui é o Mosteiro de São Bento, é ali no centro do Rio, mais ou menos. Vocês sabem aonde é o museu? Ai, meu Deus, aquele novo. Ih, caramba, fugiu o nome. Aquele que parece uma nave espacial. Ixi. Eu sei qual é. Museu de arte contemporânea? Eu também nunca fui nele. Não é Museu de Arte Contemporânea, não. Esqueci agora. Desculpa, tá? Me falhou mesmo agora. Eu sempre falo nele, recebo mensagem, e-mails dele lá do que está acontecendo e acabei esquecendo. Então, ali, indo a pé, né? Você estando na frente do museu, você indo para o lado esquerdo, mais à frente, tem que entrar numa ruazinha ali, claro que se a gente fosse de ônibus, né, a gente soltaria lá na porta. Então, ali, tem no altinho ali, a igreja o mosteiro de São Bento. Então, essa imagem é da igreja de São Bento. Tem o Colégio São Bento do lado. Antigamente, gente, o Colégio São Bento, como em homenagem, né, a São Bento, só meninos estudavam, não tinha meninas. Era um colégio assim, muito rígido. Os Era padres... tipo aquela Associação Cristã de Moços, tia? Deveria ser, mais ou menos isso. Por exemplo, antigamente tinha colégios religiosos para as meninas e para os meninos. Então, isso aqui é a igreja do mosteiro, né? Onde vivem os padres, mosteiro, olha. E é bem no alto. A vista lá de cima, isso aqui é no morrinho. Você tem uma visão linda, você vê a Baía de Guanabara toda, a Ponte Rio-Niterói, é muito bonito. Eu tive uma vez lá. E lá acontece, eu não sei quando... eu não sei se é o primeiro domingo ou o segundo domingo, acontece uma missa que eles cantam os cânticos gregorianos, os cânticos ainda voltado para o latim. Olha que deve ser muito lindo. Eu estive lá, no dia que eu estive, estava em festa, nossa, estava muito cheio, eu não consegui chegar aqui na metade da igreja. Né, de muito cheia mesmo que está. Gente, mas é lindíssimo, a gente pode ter aqui a imagem, não retrata a beleza mesmo dela, mas é muito linda, toda revestida em folhas de ouro, tá? São o ouro que vinha de Minas Gerais, né? Depois, quando começam a achar o ouro em Minas Gerais, eles faziam uma película, uma folha. Não tem o papel laminado que a mãe de vocês usa para embalar comida, para ir no forno? Sei. Ele não é bem fininho? É. Então, o ouro, eles faziam o ouro como um papel laminado, uma parte, e não era um rolo, mas eram partes, e que depois de feito o trabalho nas igrejas, vamos colocar assim, eles recobriam com aquela película de ouro. E aí ficava isso, foi um momento de grande esplendor. Por isso que em Minas Gerais... Oi. O nome daquele Fala, museu João. era... O nome daquele museu é a arte contemporânea mesmo, tia. Ah, é? Ah, então tá, obrigado. Então, nós temos aí essa para mostrar, no caso de Minas, né, a riqueza que foi a exploração do ouro naquele momento, a economia do Brasil era o ouro, né, a exploração do ouro, que o ouro era vendido não em termos, né, era trocado por outros produtos de Portugal, como vinho, tecidos, e por aí vai. Então, esse ouro era colocado, né, naquelas
nas obras que já tinham sido feitas, aí fez um revestimento de ouro. Então, a gente percebe aqui, no Mosteiro de São Bento, é muito lindo, gente. Quando você entra, você fica, né, aquele que a gente fala, boca aberta, de ver a riqueza dos detalhes. Olha, você percebe aqui nessa coluna que está mais próxima, imagens de santos, né, que são cultuados pela Igreja Católica, são várias pilastras, em cada uma delas tem representações, né? Tem a nave central, isso aqui chama nave central, todo um trabalho também. Imagina que isso, como levava tempo a fazer isso, né? Então, é realmente um lugar muito bonito. Hoje, o Colégio São Bento aceita meninas também. Então, passou também a aceitar meninas e professoras, que era só professor também. Então, eles passaram a fazer isso. Aqui, fala. Você tem a foto do órgão do Mosteiro de São Bento? A foto eu não peguei para colocar aqui, mas tem, gente, foi bom você falar sobre o órgão. Gente, aqui no Rio de Janeiro, são poucas igrejas que têm órgãos, os primeiros órgãos que foram lançados ou criados na Europa. Alguns foram encomendados, né? Vamos colocar aqui, e colocados nessas igrejas, nessas primeiras igrejas. Então, tem órgãos do século XVII, do século XVIII. Algumas igrejas possuem esses tipos de órgãos. Eles são lindos, gente. Eles são todos em canos compridos. Vou fazer o seguinte, vou separar a imagem, umas imagens bem legais, só para mostrar no início da outra aula, da semana que vem, aí só para mostrar a vocês, só para ilustrar, sobre vocês terem a ideia desses órgãos. É muito lindo. A Igreja do Carmo, a Igreja da Sé, também, como é conhecida, lá em São Paulo, tem um enorme, na parte da entrada, na parte de cima, tem um enorme que pega de ponta a ponta, é muito grande. Tem igrejas que são menores, e essa eu já vi muito lindo também, né? Eu, quando entro numa igreja dessa antiga, eu fico assim, né, encantada, aí eu saio tirando fotos de todos os ângulos. Eu vou ver se eu separo algumas minhas fotos que eu tirei já de algumas igrejas, só para mostrar a vocês na próxima aula, tá? Não deixa de me lembrar, tá bom, Pedro? Na próxima aula você me lembra aí, ou alguém me lembra, professora, você disse que ia mostrar aquelas imagens dos órgãos. Aí eu pego para vocês verem. Aqui, Igreja Nossa Senhora da Candelária. Alguém já ouviu falar nessa igreja no Rio? Eu não. Tia, eu já ouvi falar, ela é rococó. Isso. É essa primeira imagem aqui, né? Quando a gente passa aqui, vamos dizer aqui, tem a igreja, tem uma parte aqui, após essa construção aqui que eu estou mexendo o cursor, é a Avenida Rio Branco, a avenida principal do centro do Rio. E aí a pessoa pode pensar, se todo o Rio surgiu daqui para o outro lado, por que a igreja está virada para cá? Ela está virada, gente, ela foi construída de frente para a Baía de Guanabara. Ela está pertinho, mas aqui do lado de cá é o Centro Cultural Banco do Brasil, tem a Casa França Brasil aqui também. Então, ela está de frente a Baía de Guanabara. Vou contar rapidamente aqui, só a história para vocês terem uma noção. Teve vamos dizer assim, um navio espanhol que estava passando aqui mais ou menos no século XVIII, não, no século XVII, finalzinho do século XVII, estava
passando o Oceano Atlântico, né? Vamos dizer assim. Não estou falando de Bahia, Guanabara, não. Oceano Atlântico. E pegou uma tempestade muito grande. E aí, o casal, que eram os donos do navio, eu anotei até o nome deles aqui, ó, Antônio Martim e Leonor Gonçalves, o homem ficou tão desesperado, com medo da tempestade, que fez uma promessa, que se ele aportasse, né, no caso ali, próximo ao Rio de Janeiro, que já era uma cidade que estava começando a colônia, né, ele iria construir uma igreja. E aí ele chega, né, do Oceano Atlântico, ele entra na Baía de Guanabara, e aí, quando ele aporta ali, ele vai escolher o local. E aí ele escolhe exatamente aqui, porque hoje, mais aqui na frente, tem construções, né? Mas antes, quando ele chegou aqui nesse século, não tinha nada. Era só a visão da Baía de Guanabara. Então, ele fez, e claro que ainda não era desse tamanho, era uma simples capela, né? Uma igrejinha pequena, e ele colocou o nome Nossa Senhora da Candelária. Por que Candelária? Porque Candelária era o nome do navio dele. Olha que coisa. O nome do navio dele era Candelária. E aí ele pediu a Nossa Senhora, né, que ajudasse ele a chegar sã e salvo. E aí, quando ele chega, ele cumpre a promessa. E aí constrói aí em 1609, por aí assim, né, que é século XVII, a capela, e depois ela é reformada em 1710. Aí ela é reformada num tamanho maior. Fala. Uma pergunta aqui que estão me perguntando. Pode rasurar na prova de história? É um problema rasurar na prova. Rasurar, eu coloquei lá na observação no mural da plataforma. Falei, gente, não rasurem. Vou ver o que vai ser. Se for questão múltipla escolha, rasurar, eu não posso aceitar. Se for uma palavrinha que você errou, né? Uma palavrinha, e aí você riscou, passou liquid paper, nas de escrever, tudo bem, eu aceito. Mas a de múltipla escolha a gente não dá para aceitar, ok? A gente sabe isso, a gente faz assim na sala, tá bom? Então, gente, essa é a história da igreja, da construção dessa Nossa Senhora da Candelária. É uma igreja muito famosa, os turistas sempre vêm para conhecer também, é de uma riqueza linda por dentro, né? E outra aqui do lado, tudo ali no centro do Rio. Por isso que eu falei, se a gente estivesse em aula, a gente podia fazer um tour conhecendo esse miolinho ali do centro do Rio, que é até que a gente poderia fazer a pé, né, para poder, porque é tudo perto um lugar do outro. Essa aqui é na Avenida 1º de Março. Essa avenida aqui, acredito que muitos de vocês conheçam. Quando vocês vão ao Rio de barca, quando vocês soltam na barca, aí se você vai mais ou menos um pouquinho para a direita, né, que tem um largo grande, como se fosse uma grande praça, tem uma avenida principal ali que passa os ônibus, carros e tal. Essa é a Avenida Rio Branco. A igreja é de frente ali. Essa igreja aqui. É a Igreja Nossa Senhora do Carmo, da antiga Sé. Ela foi reformada, gente, uns 4 anos atrás. Ela ficou muito linda com a reforma. Olha só por dentro, ó. A imagem também não está bem legal, mas olha aqui. Eu botei um videozinho aqui bem pequeno para vocês assistirem. Vou só terminar aqui para passar para vocês. É pequenininho, acho que é 5 minutos. É até de um casamento, foi o menor vídeo que eu peguei. Mas ele vai mostrar, quem filmou, vai mostrar toda a arquitetura de perto, para vocês verem os detalhes, tá? Vou ver se eu consigo passar para vocês. Então, essa igreja também, a gente pode perceber que essa já tem uma pintura em branco,
mas ela tem forrações em ouro também, né? Aqui, a região de Minas Gerais. Essa imagem, talvez alguém já tenha ido visitar, ou alguém já viu. Alguém conhece essas imagens aqui com esses profetas? Não? Fala, gente. Eu não, tia. Não, Ó, pelo menos eu não conheço. aqui, a região de Minas Gerais, como eu falei, né? Quando começou o desenvolvimento dessa região por conta do ouro, aí foram também criadas muitas igrejas. E aí a gente tem uma obra do Aleijadinho. Já ouviram falar do Aleijadinho? Se Carmen já deu o barroco, ela deve ter mencionado Aleijadinho. Já ouvi, tia, já ouvi. Já ouvi Então, sobre ele. Então, o Aleijadinho, ele tem esse nome porque ele era mulato, né? E ele teve um problema, gente, nos dedos, nas mãos, que ele ficou com os dedos tudo atrofiados, não esticava mais. E aí, gente, ele tinha essa ideia de arte, né, de construção, ele já fazia quando estava bom. E aí, quando as mãos dele começaram a ficar, os dedos a ficarem todos atrofiados, ele amarrava, né, a talhadeirazinha e o martelinho na mão, e aí, mesmo com as mãos, com os dedos atrofiados, ele fazia esculturas. E aí, essa igreja aqui, eu não fui nessa região aqui, tá? De Minas, eu só fui em Tiradentes e São João del Rei, né? Aqui onde tem essa igreja eu não fui. Eu pretendo ir na região de Ouro Preto, né? Que também tem muitas igrejas. Essa Basílica do Bom Jesus do Matozinho, Congonhas do Campo, Minas Gerais. Então, olha só, ele esculpiu os 12 profetas, são estátuas um pouco maior do que o ser humano, né, grandes, esculpidas de pedra-sabão. É uma pedra escura, né? Então, elas são bem resistentes. E aí foi descoberta esse tipo de pedra na região de Minas, e aí eles começaram, alguns artistas, a usar esse material. Inclusive, quando você vai a Minas, várias lojinhas que vendem objetos para você comprar, tem muitos utensílios, tem soquete, tem travessas de pedra-sabão. É uma pedra meio esverdeada, meio cinza, assim, bem escuro. É bem interessante. Então, aí ele ficou conhecido como o Aleijadinho, devido a essa deformação que ele sofreu nas mãos. Então, a igreja fica bem no altinho do morro, né? Ó, e toda ela cercada pelos profetas, né? Bem interessante, bem legal. Isso também mostrando que Aleijadinho era, né, desse momento do barroco aqui, só que com um estilo um pouco diferente, não exatamente igual aos artistas da Itália. A gente tem também aqui, gente, um outro nome que também, dentro da arte barroca no Brasil, gente, a gente destaca o Aleijadinho e o chamado Mestre Ataíde na pintura, Aleijadinho na escultura, e na pintura, Mestre Ataíde. O nome dele, Manuel da Costa Ataíde. Ele vai, olha só, pinturas religiosas, a mesma característica do Renascimento, né? Pinturas religiosas, e a gente percebe, ó, o ambiente, as cores variadas, os movimentos das pessoas. Olha aí a influência do Renascimento, né? Então, Mestre Ataíde, a gente tem muitas obras dele em vários locais, não só de Minas, mas no Rio de Janeiro também, tá? Aqui ainda, gente, ao teto de algumas igrejas pintadas por Mestre Ataíde. Olha só, o teto, aí aqui numa parte de uma outra igreja, um pouco mais mostrando São Francisco, né? Vários anjos, aqui um anjo
presenciando aqui vamos dizer assim, um milagre. Aí você vê todos os estilos, tem essa moldura em volta, muitas delas tem, aqui na primeira também, tá? E a gente tem aqui, ó, principais obras do Aleijadinho. Voltei ao Aleijadinho. Essas obras aqui estão no museu em Minas Gerais, né? Eu até tenho, não peguei lá, eu depois até mostro para vocês, meu filho, quando foi num passeio da escola nessa região, ele trouxe 12, as 12 esculturazinhas daqueles dos profetas, mas pequenininho, miniaturas, né? Bem legais também. Não é de pedra sabão, é só, né, para a pessoa comprar, levar para decorar, para lembrar do artista. Aí a gente tem aqui, olha isso aqui. O que seria essa primeira imagem? Esses 3 rostinhos seriam o quê, gente? Vamos, gente, cadê o povo? Tia Sabrina falou dragões. Esses 3 rostinhos aqui, olha bem, vou aumentar mais ainda. Olha isso. Não são anjos, tia? Isso, seriam crianças representando anjos. Olha o estilo rococó aqui, os detalhes do cabelo, bastante ornamento em volta, né? Então, nós temos aqui os 3 rostinhos bem diferentes de dragão, né? São crianças. Os detalhes aqui da ruguinha do pescoço. Aqui no meio havia cruce de Jesus carregando a cruz, né? Então, essas esculturas aqui, gente, são esculturas grandes. Foi esculpida, estão no museu em Minas, nessa área de Ouro Preto, Mariana, esses lugares de Minas aonde tem toda essa história da arte com o período econômico da exploração do ouro. Aqui também seria São Francisco, né, da ordem franciscana, também esculpida também pelo Aleijadinho também. Então, nós temos aí essa variedade de obras. Então, era isso que eu queria mostrar. Agora, eu vou mostrar para vocês o videozinho que eu separei sobre a Igreja do Carmo, essa Igreja da Sé, ali no centro do Rio. Olha que legal, já fico até imaginando, gente, a minha vontade é tanta que eu fico até imaginando a gente soltar ali, entrar nessa primeira igreja para conhecer. Lembrando, gente, que nós não estamos falamos de religiões, mas nós, ao visitar a igreja, a gente não está focando só a religião, a gente está focando a arte, né? Uma vez, a minha tia, ela falou assim, mas por que você visita tanta igreja? Eu falei, porque faz parte do meu conteúdo que eu trabalho. Se eu posso conhecer, eu gosto de ir conhecer, porque eu posso falar detalhes para vocês, eu posso fotografar, né? Então, todo lugar que eu vou, que tiver uma igreja, eu vou lá e dou uma olhada, para ter a noção de quando ela foi construída. Então, vou mostrar o vídeo para vocês, depois eu volto para vocês. Gente, olha só, gostaria que vocês assistissem, é pequenininho, porque depois eu quero ver o que vocês vão me dizer do vídeo. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver. Agora sim, deixa eu ver aqui. Não sei se é assim. Deixa eu ver, gente. Eu ainda não. Eu fiz uma vez um vídeo aqui, mas meu filho deixou engatilhado aqui para mim. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Não, né? Não. Não, peraí. Oh, Jesus.
tinha que compartilhar aqui a tela, mas para mostrar, mas mesmo assim eu não consigo, deixa eu ver. Tia, pra mim você tinha saído da sala. Também aconteceu isso, gente. Não estou conseguindo, não. Eu vou deixar aqui e vou ver depois direitinho. Ah, que pena. Separei desde cedo aqui para vocês, mas não consegui. Bom, gente, então, era isso. Fico devendo, tá? As imagens que eu vou colocar para vocês, porque não tem nesse notebook, tá no outro meu computador. Eu vou separar algumas imagens da onde eu fui. Aí, na próxima semana, antes da gente começar o conteúdo do caderno 3, aí eu passo para vocês verem, tá? Então, eu acho que foi isso. Esse exercício já foi todo colocado a correção, já? Exercício do capítulo 5. Hein, gente? Pera aí, Rafael, tá com pressa de quê? Gente, fala comigo. O que, tia? Olha só, o exercício da página 338 e 339 já foi feito. Olha no livro de vocês aí. 338, 39? E 340, que ele vem aqui. Já. Eu fiz, já tá feito já. Já está feito, né? Então, porque aqui, quando vai terminar o conteúdo do livro, ele vem nessa parte, né? Fazendo uma revisão do que foi trabalhado. Então, tudo ok. Então, gente, olha, fico devendo, tá? Para vocês, o vídeo que eu vou ver, eu deixei ele aqui. Tem que compartilhar, mas eu não consigo botar compartilhar aqui o vídeo para vocês. Aí eu vou ver direitinho, que ele é bem pequenininho, para vocês terem a noção, que eu achei ele bem legal, que apesar dele mostrar os noivos ali botar os noivos, mostrar um pouquinho o casamento, mas ele vai passar os detalhes da decoração. Então, aí vocês vão ver que no vídeo é muito melhor, tá? Aí eu vou colocar ele semana que vem, ou de repente eu boto ele. O vídeo, Renan, ele mostra uma parte de um casamento nessa igreja do Carmo, no Rio. Mas ele não fica focando só no casamento. Ele vai mostrando toda a igreja e dá um zoom assim bem próximo à obra da decoração, que fica muito bonito. Então, eu fico devendo esse para vocês. De repente, eu coloco lá no conteúdo da plataforma também. Aí vocês vão lá dar uma olhadinha e eu vou tentar passar, como ele é bem pequenininho, passar na próxima aula. Tá bom? Então, gente, espero, né? Aí a gente, de fato, encerra o caderno 2, o módulo 2, fazendo o fechamento aí com essa parte de arte que é voltada para o Renascimento, tendo a ver também com o capítulo das reformas religiosas, né? Então, a gente fecha aí essa parte, e aí nós vamos iniciar o outro capítulo, como eu já falei, formação dos estados europeus. Como é que eles vão se formar, né? Já não tinha Portugal, mas nós vamos ver como houve o território de Portugal, da Espanha, como é que eles se formaram. Então, vai ser esse detalhe, vou deixar aí bem, fazer uma aula que não seja chata, né? Porque tem conteúdo que é bem legal, né? José mesmo já falou aí que teve um conteúdo, acho que foi do Renascimento, né, José? Que você gostou muito, foi isso? Renascimento foi bom demais. Então, aí a gente tem aí as reformas religiosas também não foi ruim, foi fácil de assimilar, e tem esse outro capítulo aí. Então, vou tentar fazer da melhor maneira possível para vocês, tá, gente? Então, eu espero que
tenham entendido. Como eu falei, eu não mencionei essa parte lá na avaliação, né? Não gosto de fazer nada correndo, como eu vi que não daria tempo, nós trabalhamos mais falando sobre os conteúdos, fazendo revisão. Eu coloquei a revisão lá na plataforma também, aquela da semana passada do Caça-Palavras, né? Eu coloquei lá. Então, acho que aí nós finalizamos com a força que Deus nos dá, mais um módulo, tá, gente? Então, semana que vem, espero poder também corrigir essas provas e que me deem muitas alegrias com essas correções. Espero que todos tenham posto o nome, gente, pelo amor de Deus. Que ninguém esqueça do nome, porque se esquecer do nome... Tia, Oi? você vai pegar essas provas quando? Para corrigir? Eu vou pegar essa semana. Não, tia, quando você vai entregar pra gente? Ah, sim. Aí eu não sei, não me lembro, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essa semana e vou devolver para a escola dia 10. É o prazo que a escola deu para a gente devolver as provas. Aí a escola vai mandar, com certeza, um recadinho para vocês irem buscar as provas. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. E depois, espero que não tenha ninguém em recuperação, hein? Por favor. Eu acho que não tem necessidade de ter alguém em recuperação. Mas, se tiver, a recuperação será do dia 11 até o dia 14. Tá? Então, aí é outra situação. Mas eu acredito que não vai ter ninguém em recuperação. Eu acredito nisso. Que fiz na suavidade, nas melhores das intenções, né, João? Eu também quero fazer quero dar o parabéns para vocês, quando eu chegar e corrigir tudo, eu falar, gente, vocês me deram presente, igual aquele presente que vocês me deram no final do ano, que ninguém ficou em recuperação, né? Aquilo foi um presente tanto que eu ganhei, e eu espero ganhar um presente de novo agora com esse resultado, ok, gente? Então, um beijo. Quem entrou depois, né? Vou fazer a chamada novamente para a gente encerrar. Tchau, né? tia. Beijo. Ana Bárbara, peraí, gente, um minutinho. Ana Bárbara, Ana Clara, Diana, Ellen, Gabriel Cabral, Gabriel Ribeiro, Júlia, João Pedro, José, Júlia Lima, Júlia Costa, Júlia Silveira, Lucas Felipe, Pedro Lucas, Rafael, Rafaela, Rebeca, Renan, Sabrina, Tiago, Vitória, Yasmin, Pedro Vitor. Alguém que eu não chamei? Tem alguém que eu não chamei? Acho que você chamou todo mundo, tia. Acho que eu chamei todo mundo, né? Todo mundo já saiu, tia. Eu coloquei, conforme vocês forem entrando, eu coloquei presença. Liga a câmera aí para me dar um tchauzinho, gente. Cadê? Não vai ligar a câmera para me dar um tchauzinho? Eu quero ver vocês um pouquinho, só um pouquinho. Tchau, Claudete. E Ellen, isso, Ellen. Cadê vocês? Vamos, gente. Fica com Deus, tia. Cadê? Eu tô vendo só uma mão aí. Não, tia, agora não tô produzindo na beleza ainda, não. Outro dia. Curso de beleza, não? Que é isso? Minha mão tá mais bonita que eu no momento. Olha, eu vou fazer, sabe o quê? Qualquer dia, eu vou chegar aqui para dar aula também, eu vou deixar minha câmera desligada, vocês só vão me ouvir. Vou dizer assim, eu levantei atrasada, não quero que ninguém me veja. Tá bom? Gente, beijo para vocês. Beijo, tia. Fica com Deus. Tchau, Claudete. Até segunda. Até próxima. Tá? Beijo. Tchau, Claudete. Beijo. Tchau, gente.